Olá, nossa, já é pela quinta vez que eu estou tentando gravar esse vídeo, mas acho que agora vai. Bom, bom dia, eu sou Amanda Vieira Simões e eu vou estar fazendo aqui a correção da prova, das questões da prova 1 de algoritmo 25/2. Bom, na questão 1, o que foi pedido nela? Nessa questão 1, ele pede para elaborar um algoritmo em linguagem C que leia vários números inteiros digitados, né? Números inteiros positivos até que seja digitado o número -1. Ao final, o programa deve exibir o menor número digitado, o produto dos números ímpares e a média dos números pares. Bom, eu comecei fazendo o seguinte. A ideia geral é usar esse laço de repetição aqui para ler os números até que o usuário digite o valor de parada, que é o -1. E aí, no final, ele vai mostrar para a gente o menor número, a média dos pares e o produto dos ímpares. Bom, aqui eu comecei declarando as variáveis. Então, eu declarei n para armazenar um número digitado, menor para guardar o menor número, soma pares e quantidade de pares, né? Eu iniciei os dois com zeros porque é relacionado à soma, então a gente tem que iniciar com zero. E aí vai servir para eu calcular lá no final a média dos pares e produto ímpar, e todo produto a gente sabe que tem que inicializar com 1 para poder guardar a multiplicação dos números ímpares. E aí eu também declarei essa variável chamada primeiro, e aí eu já coloquei ela como 1, que vai ser para identificar o primeiro número digitado, que aí eu vou conseguir inicializar corretamente o valor do menor. Na minha prova eu tinha feito uma confusão, eu achei que era mais fácil eu comparar o menor com o maior, ficou bem mais confuso. Então assim, meu código ficou até menor, ficou bem mais fácil. Então eu começo pedindo para o usuário digitar um valor positivo e -1 para parar. E aí, assim que o usuário digita o -1, o laço vai terminar e aí vai me mostrar essas coisas. Então, ele começa definindo aqui o primeiro número como referência. Então, ele já define que o menor vai ser igual ao valor n, que é o primeiro que foi digitado. E aí, o primeiro está na posição 0. Em seguida, ele vai atualizar o menor número. Então, se o n for menor que o menor, ou seja, o número que o usuário está digitando agora for menor do que ele digitou anteriormente, esse vai ser o novo menor. Se eu fui lá e digitei 3, beleza, esse vai ser o meu menor atual. Se em seguida eu digitei 2, o 2, ele é o nosso n, né, agora, ele é menor que o 3, que era o meu menor. Então, o 2 agora que é o menor. Já entra aqui no if para analisar se ele é par, então a gente faz aquela divisão. Se restar 2 igual a 0, o resto da divisão por 2 for 0, vai ser par. E aí ele já acumula aqui para mim no soma pares, ele já vai somando, e ele vai somando a quantidade de pares. Então, se eu digitei o 2, já fica 2 aqui e me marca que foi um número par. Se eu digitei 4, já vai somar 2 mais 4, 6. Então, aqui já vai ficar 6. E aqui vai ficar 2, porque eu digitei 2 valores pares. Se não, ou seja, se ele não for par, ele é ímpar. E aí ele já cai direto aqui para mim, que o produto dos ímpares vai ser a multiplicação igual ao valor n. Então, no final, a gente já pode fechar a chave do while. E aí a gente vai entrar para exibir os resultados. Então, se tiver apenas o primeiro, ou seja, se só tiver um número, se só tiver ele ali, a gente já inicializou que ele é o primeiro, que ele é 0, desculpa. O primeiro vai ser 0. Então, isso significa que nenhum número foi digitado. Se não, ou seja, se tiver algum número, ele vai me mostrar esse número ou quantos números forem, né? E vai me mostrar qual foi o menor deles. Em seguida, ele já dentro daqui, né? Que é a parte de se tem número, então vai ocorrer tudo aqui dentro. Tem que ter essa indentação. Se a quantidade de pares for maior do que 0, ou seja, se tem valor par, ele vai me calcular a média. E aí aqui eu declaro float, nos vídeos eles fazem assim, mas eu poderia ter declarado aqui em cima também, que vai ser a média, vai ser a soma de pares dividido pela quantidade de pares. Se não tiver par, ele vai printar para mim que não há número par. E aí, em seguida, aqui fora, né, fora do else, ele vai entrar para mim com o produto dos ímpares. Então, eu coloco aqui produto dos ímpares e chamo a variável que a gente já foi
foi acumulando aqui em cima, né? Multiplicando aqui em cima. Então, ficou assim. Espera aí que eu vou fazer um valor para testar e mostro para mostrar. E volto para poder mostrar. Bom, agora já na questão 2, ele pede para fazer um programa que vai ler um número inteiro positivo n e exibir a soma dos números primos de 1 até n. Na hora da prova eu me embolei, achei que se eu colocasse só um for, né, só um laço serviria, mas não. Você falou comigo, professor, depois eu fui dar uma procurada também como fazer essa questão. E realmente eu preciso colocar tudo dentro de um laço for, então eu preciso ter outro for dentro, para aí sim eu poder verificar essa questão de divisores do número. Então, eu comecei declarando aqui as minhas variáveis, eu declarei um inteiro n, né, que vai ser o que o usuário digitar, um i, um j, um conte e um soma primos, e aí toda soma a gente inicia com 0. Comecei pedindo para o meu usuário digitar um número inteiro positivo, faço a leitura desse número que eu chamei de n, e aí eu entro com o meu primeiro for, que vai servir para percorrer todos os números de 1 até n. Então, ele vai começar com 1, né? Porque eu inicializei aqui o i como 1, então ele vai de 1 até n e vai incrementando no i. Aqui eu coloquei o contador de 0, porque eu zerei o contador. Por quê? Para garantir que não vai ter nenhum lixo, não vai ter nada errado. Então, ao invés de inicializar ele aqui em cima, eu já inicializei ele aqui, que eu vou usar ele aqui, ó. Então, eu inicio ele aqui. E aí, dentro, né, eu tenho que dar essa indentação aqui correta, dar essa entrada. Dentro daquele primeiro for, eu entro com esse segundo, que vai servir para verificar quantos divisores o meu número vai ter. E aí, agora, ao invés de olhar em relação a i, eu vou olhar em relação a j. Também começo com j igual a 1, e aí eu olho de 1 até menor ou igual ao i. E aí eu vou incrementando no j. Agora eu entro com a parte do meu teste, e aí eu entro com esse if, que vai servir para ver para mim se ele é primo ou não. Então, se eu dividir i por j e restar 0, o resto da divisão inteira for 0, então significa que ele é um número primo. Então, eu vou somar no meu contador, que isso aqui é o meu contador de primos. Então, aqui eu contei, opa, teve uma divisão. Eu fecho, e aí aqui fora eu já olho. Se eu tive duas divisões, se o meu contador bateu 2, é porque esse número realmente foi primo. Porque aqui ele vai testar para minha divisão. Aqui, na verdade, deixa eu corrigir, deixa eu falar melhor. Aqui ele não vai já me dizer se ele é primo. Aqui ele vai testar para mim a divisão do número e aí vai contar quantas divisões esse número vai fazer. E aí, se ele tiver duas divisões, ele vai ser primo. Então, aí aqui eu já vou acrescentando, né? No soma primos mais igual a i. Na minha prova eu também errei, coloquei que era em n, mas acrescenta em i, na verdade. I vai ser a variável que a gente vai estar usando para controlar. E aí no final eu já posso fechar tudo e colocar só o printf mostrando o resultado. Então, a soma dos números primos vai dar tal. Então, esse foi o que eu me peguei na prova, né? O que eu errei. Eu fiz um for só e achei que já serviria. Eu fiz tipo essa parte aqui de baixo só. Eu esqueci de colocar um for por fora de tudo isso, que vai ser o que vai percorrer todos os números de 1 até n. E aí aqui eu vou verificar quantos divisores o número possui e vou contando. E se tiver 2, ele é primo. Então, essa é a grande sacada dessa questão. Espera aí que eu vou testar aqui e coloco o print, que eu tô com uma dificuldadezinha hoje, professor, de fazer rodar e gravar. Tá uma dificuldade, eu não tô conseguindo. Então, eu vou testar aqui, por exemplo, com o valor 20 e mostro o resultado. Agora, por fim, essa questão 3, que eu dei esse vacilo na prova, me assustei, sei lá, já tava nervosa, agoniada com... Aí, quando eu vi aquele símbolo da soma, aquilo pra mim era um terror em cálculo, eu fiquei desesperada e nem li. E essa era a mais fácil de todas. Bom, fiz aqui igual você fez comigo, professor, como você me mostrou, essa questão 3 pede para calcular o número harmônico. Então, eu começo declarando um inteiro, né, n, que vai ser o valor que o usuário vai digitar, e um i para poder me auxiliar. E um float, eu declarei do tipo float, porque vai se tratar de uma divisão. E aí, divisão, a gente usa o float, para ele não truncar no inteiro.
Pedi o usuário para digitar um número natural N, faço a leitura desse número, e essa não tinha segredo. Essa eu só precisava fazer o for, e aí eu iniciava ele em 1, com o i, né, percorrendo até o valor n, que é o valor que o usuário digitaria, iria incrementando no i, igual todo comando, e aí aqui dentro seria o meu bloco de comandos, né, no caso seria aqui o meu hn, que começou em 0, ele seria mais igual 1 dividido pelo valor i, que é o que iria mudando. Era só isso. Fechava aqui minha chave e printava embaixo. Aí aqui, para dar uma incrementada nessa, já que ela era tão simplesinha, eu fiz essa brincadeira no printf, que dá pra gente fazer assim também. Dá pra usar percentual D ou percentual I. Geralmente nos vídeos eles usam D, mas eu vou usar o I mesmo. E aí aqui eu vou printar, né, nesse primeiro espaço aqui, o N, que foi o valor que o usuário digitou, para saber de qual eu estou falando, e em seguida o valor. E aí eu coloquei aqui para ter 2 casas decimais. Vou testar também, acho que com o valor 5 e mostro. Bom, eu coloquei aí, né, também o teste da questão 3. Eu queria pedir desculpa, professor, porque, nossa, hoje eu tô com uma dificuldade imensa, não consegui nenhum computador daqui de casa. O aplicativo, né, geralmente que eu uso é o Clipchamp. Eu não consegui abrir ele hoje de jeito nenhum, tava dando erro. Então, corri para outras alternativas e essa foi a única que eu consegui que funcionasse. Porque eu não consegui achar nenhum outro que gravasse essa telinha preta que o CodeBlocks abre para testar, sabe? Então, eu acabei tendo que colocar print mesmo. Mas essa foi a minha explicação. Espero que você tenha gostado.